Você sabe o que me deixa de pavio curto? Eu fico realmente de pavio curto. Eu vou mostrar aqui uma cena aqui. Um colega fez o curso junto comigo, né? Conversava com ele. Era um irmão de farda, um colega de profissão, né? Uma situação trágica que aconteceu em Salvador, na Bahia, né? Eu vou mostrar porque a imprensa tornou o caso público, porque senão eu ficaria calado, né? Não mencionaria esse fato. Mas eu vou mostrar essa questão do colega, e esse vídeo vai ser por etapa. Isso aqui é um recado para algumas pessoas, certo? Vou falar sobre a profissão, sobre a guerra, né? Como essa profissão é. Então, assista esse vídeo aí que eu vou mostrar agora, certo? Novamente a mãe do menor suspeito do assassinato do capitão Anativo Neto em um lava-jato na última segunda-feira em Salvador. Segundo as investigações, ele também é suspeito de ter cometido outro crime no ano passado. Imagens exclusivas de um circuito de segurança mostram o momento em que o PM Anativo é abordado e executado. As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o rapaz caminhando sobre a calçada, mexendo em uma mochila. Segundo policiais, ele está preparando uma arma. Mais adiante, ele atravessa a rua e vai em direção ao lava-jato. O rapaz segue direto para onde está o capitão. Logo que se aproxima, ele solta a mochila e anuncia o assalto. O capitão abre uma das portas e, a seguir, é obrigado a encostar na parede. É quando, segundo os investigadores, ele parece tentar puxar uma arma da cintura. Nesse momento, o adolescente faz um único disparo. O militar cai e o atirador corre. Um homem que lavava o carro também corre assustado. A participação de um menor em um crime contra o militar volta a colocar em discussão a questão da maioridade penal. O rapaz que atirou e matou o capitão na última segunda-feira já tinha sido apreendido em agosto do ano passado, depois de atirar e ferir um outro policial militar de quem tomou uma arma. E fica a grande pergunta, por que 9 meses depois desse crime, ele estava outra vez em liberdade? O promotor da 2ª Vara da Infância e Juventude explica que a punição é sempre aplicada de acordo com a gravidade dos crimes. Esse caso específico, ele não tinha vivência infracional, tinha uma família que dava apoio, então entendeu-se, ele poderia responder esse procedimento e ao final, claro que ele vai ser aplicada a medida socioeducativa. O Bahia Meio Dia de hoje divulgou uma enquete feita pelo site G1 Bahia, em que 98% dos participantes são a favor da redução da maioridade penal. 2% são contra. Nas ruas, a população apoia a redução da maioridade. Eles estão matando de qualquer maneira, pai de família, mãe de família, que tem condições de matar, eles têm condições de tirar a cadeia. 14, 16 anos, mata e não dá nada. E eles já sabem que podem fazer aquilo, porque não vai dar nada. A quarta-feira foi mais um dia de depoimentos na delegacia do adolescente, que apura a morte do PM. Um menor de 17 anos foi ouvido e apontou um colega como sendo o autor do único disparo que matou o militar. Ele disse desconhecer o envolvimento de outras pessoas no crime, mas a polícia acha que um rapaz de prenome Emerson e um outro menor podem estar envolvidos. A mãe de um dos menores, que disse ter reconhecido a mochila deixada no local do crime, deve ser ouvida de novo. Que está envolvido com atos infracionais, pode ser que ela o tenha confundido. Na realidade, o adolescente que deu o depoimento aqui indica outro adolescente, e pelas imagens que a gente viu agora, comparando com as fotografias dos dois, do que o adolescente afirmou que tomou a mochila com o filho dessa senhora, a gente vê que não é o que ela diz, há uma contradição. O capitão Anativo Neto foi morto segunda-feira no fim da tarde, quando estava nesse lava-jato, na localidade conhecida como Baixinha de Santo Antônio, em São Gonçalo do Retiro. Desde o primeiro momento, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. É o roubo seguido de... Esse moleque aí, quando ele matou o colega, ele tinha 17 anos. Por incrível que pareça,
Quando ele compareceu na delegacia, ele compareceu com 5 advogados. Era menor quer dizer, menor maior, né? Porque já tinha praticado crime, já tinha passagem pela polícia e tal. Aí, né, aquela questão, né? Infração penal, menor infrator. Agora, quando ele completou 20 anos, né, é claro que a gente não ia deixar barato, né? Veja aí o que aconteceu. Estão vendo? Completou 20 anos de idade. E claro, né, a gente não ia deixar a morte do colega de graça. Agora eu vou mostrar um outro pipoco que teve lá em Salvador, na Avenida do Contorno. E é uma situação que eu também já passei por uma situação dessa. Vocês vejam aí e depois eu volto aqui para comentar também. Ok? Vou botar essa imagem de novo, antes de eu trazer Matheus Borges. Observe o que aconteceu na Avenida Contorno. Esse homem está dirigindo. Os caras estão trocando tiro na minha frente aqui. Você consegue ver quantos tiros? Quantos tiros? Foi pipoco por cima de pipoco. Aumenta o áudio pra mim, por favor. Os caras estão trocando tiro na minha frente aqui. Essa aqui, foram muitos tiros mesmo. E infelizmente um capitão da PM, ele morreu nesse ataque na Avenida Contorno. E o bandido também. Bandido, moleque de 21 anos. E o capitão, um homem honrado na corporação, com um legado dentro da corporação que deixa hoje uma mulher e 2 filhos. Como é que estão as investigações desse caso? O que teria levado a esse ataque? Esse PM foi reconhecido pelo bandido? Esse PM, ele estava como um cidadão comum saindo da festa e foi uma vítima de um assalto e acabou recebendo todas essas balas e acabou revidando, e no revide ele conseguiu abater o bandido. O que está por trás? A investigação está dando parte disso e toda a corporação está em luto pelo que aconteceu. É triste, é revoltante. Isso aconteceu numa avenida extremamente movimentada, na frente da Gamboa, você sabe, a Avenida Contorno. Aqui em cima, o 2 de julho, embaixo a Gamboa. Gamboa, repito, local de gente trabalhadora, de gente conectada com a história do bairro, que quer ver o bem dessa localidade. No entanto, a criminalidade impregnada faz esse tipo de ação assim, que tenta manchar a imagem da localidade. E agora tem o Matheus Borges. Essa imagem é triste, é revoltante e traz uma grande reflexão sobre o tipo de gente que o Código Penal permite que esteja em liberdade. Matheus, é com você, bom dia. Porque esse homem que aparece também sendo baleado pelo policial, segundo informações, já teria passagem pela polícia, já teria sido preso. E aí, nesse momento em que ele estava solto, acabou acontecendo isso. Minha gente, muito bom dia para você, bom dia para quem está acordando com a gente. Não era a notícia que a gente queria dar, infelizmente, mais um policial sendo morto na festa, numa das maiores festas populares da Bahia. Esse policial estava ontem na lavagem do Bonfim, quando ele estava indo para uma festa ali na Contorno, foi que então foi abordado aí por esses 2 criminosos. Segundo a polícia, seria uma tentativa de assalto. O policial reagiu a esse assalto e houve essa troca de tiro intensa aí que a gente está vendo no registro desse motorista do veículo, que muito por pouco também acabou não sendo baleado. Se observe nas imagens, dá para ver claramente que quando o carro vai se aproximando, ele estava ali conversando com outros amigos para tentar se encontrar naquela região, na Avenida 7, descendo ali a Avenida Contorno, indo para o comércio. Foi que então acontece o tiroteio e aí ele se assusta, né? Mas ainda dá para ver, ele se assusta e ele dá uma virada e vai embora, subindo a Contorno. Mas aí, no momento em que ele ainda está descendo ali a Avenida Contorno, Lafayette Coutinho, dá para ver e flagra o exato momento em que o policial, o capitão Salomão, é baleado. E também dá para ver o capitão Salomão reagindo aí, né, a essa situação. Ele, como policial, não teve outra opção, acabou atirando contra esses criminosos. A informação, segundo a polícia, era que são 2 homens, um acabou morrendo e o outro fugiu. Mas há uma informação preliminar que a polícia está investigando, que esse
que acabou fugindo também teria sido baleado. Mas a polícia ainda está acompanhando isso, tentando confirmar essa informação, porque há um detalhe dizendo que uma pessoa deu entrada em uma unidade hospitalar aqui de Salvador, também baleada no peito. Possivelmente seja essa pessoa que estava também participando dessa tentativa de assalto aí ao policial Salomão na Avenida Contorno, quando ele chegava numa festa. Era por volta de 7h53 da manhã, o policial estava subindo ali a região do comércio e de repente ele acabou passando por essa situação. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, onde ainda segue aqui. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, ainda aqui no Baianoar. Jéssica. Certo, Matheus. Eu quero te ouvir, eu quero saber as apurações, eu quero a nota oficial, a palavra, da corporação a respeito desse ataque brutal que aconteceu, uma imagem assustadora. Você percebe o trânsito, como estava o trânsito na Avenida Contorno, em pleno dia de lavagem do Bonfim, com pessoas indo, voltando da festa. E aí, gente, você se depara com tiro para todo lado, uma ação dessa extremamente violenta. Eu tenho aqui já o posicionamento da Polícia Civil a respeito desse fato e o DHPP disse que está investigando a morte do capitão da PM, Osniésio Pereira Salomão. Imagine você, 37 anos, extremamente jovem, ele que foi atingido aí na Avenida Contorno na noite dessa quinta-feira. Ele estava à paisana no momento dos fatos, foi socorrido e encaminhado à UPA dos Barris, mas ele não resistiu. No mesmo episódio, esse bandido foi baleado e morreu no local. A gente já tem informação de que é um bandido de 23 anos de idade, um tal de Vitor, e um terceiro envolvido conseguiu fugir. E as guias para perícia, para remoção de diligências foram realizadas para identificar os envolvidos e o motivo desse confronto. Tá aí a foto do assassino, a foto do capitão, casado, 2 filhos. Hoje, 2 crianças órfãs que vão enterrar seu pai. Imagine o sofrimento dessa família, o sofrimento para a corporação, por causa dessa violência desenfreada e por causa de proteção demais a bandido. Eu vou falar mais sobre esse assunto, porque o que matou, ele tinha cumprido pena e estava solto. Que sistema prisional é esse que a gente tem no nosso estado? Sabe quantos bandidos tiveram a saidinha de fim de ano e não voltaram? Vou contar também para você refletir sobre essa chance que o Código Penal dá para quem não merece chance. Porque a gente aqui do lado de fora não está tendo segunda chance nenhuma. A gente está morrendo na mão de bandido. E a gente não pode engolir. A gente não pode engolir esse tipo de crime mais. Chega. Não é porque é um policial, é porque é um cidadão de bem. Mais um cidadão de bem que poderia ter sido o capitão, como a gente viu que aconteceu, mas poderia ter sido o seu pai, seu irmão, um parente seu, um colega seu de trabalho, um colega seu do baba, um funcionário da sua empresa. O crime está cada vez mais perto de nós. E o que a gente espera que esteja perto de nós também é o Código e a Justiça. E isso não está acontecendo. Já já, Matheus vai voltar com novas informações desse caso daí. Uma situação dessa, para mim que já passei por isso, você tem algumas coisas que acontecem até no organismo, no cérebro e tal. Na hora do confronto, tem uma carga de adrenalina que ela fica concentrada nas mãos. Falando alguma coisa, ninguém atira com pistola com uma mão só. Isso é coisa de filme, isso é coisa de Hollywood. Pistola se atira com as 2 mãos, porque a força de recuo, que é chamado vulgarmente de coice, ela é grande, ela é forte, especialmente uma pistola .40. Apesar de que a engenharia bélica tem trabalhado muito para reduzir esse impacto de recuo, os modelos mais novos, né? Mas o que acontece? A adrenalina, ela se concentra nas mãos e, por excesso, a tendência é a mão tremer. Então você tem que ter um controle muito grande. Um outro fenômeno, visão em túnel. O que acontece? Você coloca o foco em quem está mandando fogo contra você, que você está mandando fogo contra ele. Você perde um pouco a visão periférica. A visão fica mais concentrada, fica mais em túnel. Né? Para quem já passou por essa experiência. Agora eu fico
Uma coisa que me deixa irritado, cara, a gente que já passou por tudo isso aí, a gente que defendeu pessoas que nunca conheci, nunca mais vou ver de novo, gente que nunca me agradeceu, aí fica gente que, caramba, senta uma bunda numa cadeira, fica numa sala com ar-condicionado, aí senta num sofá, fica fumando cigarro e tomando e se entupindo de Rivotril. Sinceramente, vocês não fazem ideia. Essa guerra aí, vocês não iam durar um minuto. Vocês iam entrar em pânico, vocês iam matar a equipe toda. Ia surtar, começar a gritar, ficar apavorada, ia matar todo mundo. Então, uma coisa que me deixa chateado. Vocês não têm nem ideia do que é essa guerra. Vocês nunca viveram isso. Vocês já ficaram cara a cara com a morte? Nunca. Nunca. Eu já fiquei, perdi a conta das vezes. Porque essas mesmas situações aí também já aconteceu comigo. E não tem nada de brincadeira nisso. Então uma coisa agora, vem querer tirar minha credibilidade. Pera aí, pô. A pessoa fica sentado num sofá, fumando cigarro, se entupindo de Rivotril. A pessoa fica com a bunda numa cadeira, com ar-condicionado, escolhendo calcinha. Se enxerguem. Se enxerguem. Não tem nem comparação. E para piorar, não sabe nem a gramática da língua portuguesa, escreve errado. Era só o que faltava, sinceramente.